Gálatas, capítulo de número 4, hoje vamos estudar o último parágrafo deste capítulo. Você gosta de surpresas? Não? Festa surpresa. Você gosta? Na adolescência, a minha mãe me presenteou com uma festa surpresa. O que eu mais amei foi o horário, 2 da madrugada. Não sei porquê, mas na época era moda. Os irmãos saíam à noite para acordar os demais no dia do seu aniversário com uma serenata. Eu estava dormindo lá pelas tantas quando ouvi uma música bem alta, bem perto do meu quarto, e pensei comigo mesmo, deve ser alguém com uma promissória atrasada e que está passando mal à noite. Mas fui surpreendido com a notícia da minha mãe. Renan, acorde, surpresa. Os adolescentes e jovens da igreja estão aqui para celebrar o seu aniversário. E eles estão cantando. Eu disse, mãe, que surpresa. Diga para eles que já é tarde e eles deveriam estar na cama. Corri para o quarto dos meus pais, do outro lado da casa, mas não deu para aguentar. Eles deram a volta na casa, começaram a cantar outra vez e eu me rendi, fui vencido, me levantei, troquei de roupa e fui atendê-los. Com aquela cara, deste tamanho, uma simpatia que fazia inveja. E um por um eu fui agradecendo. Meu irmão, muito obrigado por esta grande surpresa. Você não sabe como eu estou feliz neste dia do meu aniversário. Às 2 horas da manhã, sendo acordado por vocês. Há algumas surpresas ingratas, outras são mais alegres. Por exemplo, há algumas semanas eu viajei com Sabrina e disse às minhas filhas, olha, nós vamos viajar, mas eu quero que vocês obedeçam à vovó. E vamos trazer surpresas. A primeira parte, Sofia não entendeu. A segunda, ela memorizou. Toda vez que eu ligava, falava com Bia, depois passava para a Sofia, e a primeira coisa que ela me dizia era, pai, qual é a minha surpresa? Quando é que o senhor chega com a minha surpresa? O senhor já comprou a minha surpresa? Qual será o meu presente? As surpresas são diferentes, e elas nos causam emoções diferentes. Há surpresas que enchem o nosso coração de tristeza, mas há outras que podem deixá-lo saltando de alegria na presença do Senhor. E é precisamente isto que Paulo quer fazer conosco hoje à noite. Ele quer deixar o nosso coração saltando de alegria diante das grandes surpresas do Evangelho. Vamos ler o texto? Gálatas, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 21. O texto diz, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e ela sim é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz
a Escritura. Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Senhor, nós estamos na Tua presença na noite deste domingo, dia que separamos, segundo a Tua ressurreição e a história da Tua igreja, para a celebração congregacional. Muito obrigado por todos os que estão presentes. Muito obrigado por todos os louvores que já cantamos ao Senhor, pelas ofertas deixadas diante do Teu altar e pelo trabalho que acontece com as crianças nesse instante. Muito obrigado por tudo que já fizemos. Mas agora que nos aproximamos da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos fale ao coração de maneira poderosa, que o Senhor penetre a nossa alma e encontre-nos para fazer do nosso coração hoje um lugar de muita alegria. Eu sei que há diante de mim pessoas que vivem situações diversas. Alguns estão celebrando por surpresas agradáveis, mas talvez outros estejam chorando por surpresas bem tristes. Que o Teu Evangelho seja hoje, para ambos, uma grande surpresa de alegria. É assim que nós oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Na mensagem da última semana, nós estudamos sobre os apelos do pastor Paulo para cuidar de uma igreja que havia se desviado da rota do Evangelho. Paulo abre o seu coração como um bom pastor e apela com os irmãos da Galácia. O primeiro apelo dele foi: não abandonem a liberdade do Evangelho. Antes de Cristo, os Gálatas não conheciam a Deus e serviam a falsos deuses. Agora que estão em Cristo, eles conhecem o verdadeiro Deus e desfrutam do livre acesso à sua presença. Por que voltar à escravidão? Ou por que tratar Deus, o Deus verdadeiro, como se Ele fosse um Deus falso, que abençoa quando é abençoado, que derrama chuvas de presentes quando recebe presentes? Segundo o apelo de Paulo aos cristãos da Galácia foi: lutem pela alegria do Evangelho. Quando Paulo primeiro chegou entre os Gálatas, doente, ele encheu o coração dos irmãos com a alegria do Evangelho. Eles, que serviam a falsos deuses, foram apresentados ao Deus verdadeiro. E isso gerou muita alegria no coração deles. Mas agora, quando Paulo escreve esta carta, eles estão se desviando e se acham tristes por isso. Paulo os escreve na tentativa de fazê-los lutar outra vez pela alegria do Evangelho. O terceiro e último apelo que estudamos na semana passada foi: observem, irmãos da Galácia, o amor do Evangelho. Paulo apresenta a maneira dos falsos pastores cuidarem do seu rebanho. Eles agradam a todos com a intenção pessoal de serem agradados. Eles falam o que as pessoas querem ouvir porque querem receber algo em troca. E fazendo assim, afastam os verdadeiros cristãos do verdadeiro Evangelho. Paulo, diferente dos falsos pastores, chora por seus irmãos na Galácia, tem dores de parto outra vez por eles, e chama a atenção dos seus irmãos com a verdade do Evangelho. Ele quer com isso que os irmãos vejam nele uma foto do Evangelho do Cristo que sofreu por eles, para salvá-los da maldição da lei. Depois dos apelos, Paulo chega à conclusão do seu argumento doutrinário. E ainda pensando nos cristãos desviados, que não são necessariamente os que se encontram fora da igreja, muitas vezes são os que estão dentro da igreja, o nosso coração se desvia constantemente. Paulo conclui seu argumento doutrinário como um mestre. Ele conclui seu argumento doutrinário com uma ilustração. E com ela,
ele deseja mostrar aos Gálatas as grandes surpresas do Evangelho. Por que precisam ouvir outra vez as grandes surpresas do Evangelho? Porque estão ouvindo uma falsa mensagem. Os judaizantes estão dizendo aos Gálatas: vocês não serão salvos se não fizerem alguma coisa, obedecer à lei. Vocês não serão salvos se não tiverem alguma coisa, circuncisão. Vocês não serão salvos se não obedecerem a todas as regras da lei, se não se tornarem judeus. Com isso, eles enchiam o coração dos irmãos de medo. O medo do seu estado espiritual. Somos ou não somos salvos? Paulo aparece outra vez para falar sobre as grandes surpresas do Evangelho. Porque, segundo ele, elas são capazes de arrebatar o coração do cristão de alegria e gozo na presença do Senhor. Quais são elas? Quais são as grandes surpresas do Evangelho, segundo este parágrafo que vamos estudar? Na segunda página do seu boletim há 3 grandes surpresas do Evangelho. E se você deseja fazer alguma anotação, há aí algum espaço para isso. Primeira grande surpresa do Evangelho, segundo Paulo: o Evangelho é para os que nada podem. O Evangelho foi destinado aos que nada podem fazer por si mesmos. Ele começa este último parágrafo do capítulo 4, se dirigindo especialmente aos cristãos enfeitiçados com a mensagem dos judaizantes. Ele se dirige aos que querem viver debaixo da lei, aos que querem conquistar sua salvação via obediência à lei. E ele é muito inteligente, porque ele vai falar aos corações destes cristãos enfeitiçados no campo do feitiço. Ele entra na lei de Deus para dizer aos cristãos judaizantes que eles estão enganados. Ele começa dizendo: acaso vocês não ouvem a lei, vocês que querem viver debaixo da lei? Acaso vocês não ouvem a lei? Paulo começa na lei e pergunta aos Gálatas: vocês que querem viver debaixo da lei, acaso vocês não ouviram a lei? E quando ele fala de lei aqui, ele não se refere à lei de Deus entregue a Moisés no deserto. A lei é outro título para o Antigo Testamento, ou precisamente para os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco. Vocês que querem viver debaixo da lei, vocês nunca ouviram a lei? A lei nos diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Ele vai ao Antigo Testamento e ele coloca diante dos cristãos que querem ser judeus um fato conhecido por todos os judeus. Abraão teve 2 filhos de 2 mulheres diferentes. E embora seu nascimento tenha sido natural dos 2, a concepção não foi igual. Pois, como ele vai nos contar, Abraão teve primeiro um filho com sua escrava e depois um filho com sua legítima esposa. Não sei se você se lembra, mas quando Deus chamou Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus fez a Abraão inúmeras promessas. Uma delas era: você será pai de uma grande nação. Mas como ser pai de uma grande nação, se Abraão é velho e sua mulher é estéril? É precisamente esta pergunta que ele faz no capítulo 15 de Gênesis. Senhor, como serei pai de uma grande nação, se tenho idade avançada e minha mulher não pode gerar? E é muito interessante, surpreendente, na verdade, como Deus responde a Abraão. Diz o verso 5 deste mesmo capítulo que Deus o tirou da tenda e o fez olhar para as estrelas e disse-lhe: Abraão, conta as estrelas, se é que podes. A tua descendência será como elas.
Diz o texto sagrado que ele creu em Deus, acreditou em Deus, confiou em Deus. Mas como você e eu, seu coração se desviou da confiança para a incredulidade. E Sara, por não conseguir gerar, teve uma ideia. Por que você não se deita com a nossa escrava Agar e tem com ela um filho para lhe ser por herdeiro? Por não esperar por Deus, Abraão se deita com Agar e ela concebe. Eles têm um filho chamado Ismael. E o resultado foi terrível. Resultado imediato, ciúmes no coração de Sara e um pouco depois, divisão da família. Os resultados mais abrangentes estão por aí. Até hoje a guerra no Oriente Médio. Deus cumpriu sua promessa. Anos mais tarde, Deus visitou a Sara e ela concebeu e teve um filho. De maneira miraculosa, a mulher velha e estéril chamada Sara concebeu e teve um filho. Quando Abraão olha para este fato histórico, ele enxerga uma ilustração do Evangelho. Agar é a lei de Deus. Sara é a graça de Deus. Agar gera filhos para a escravidão. Ou seja, a lei de Deus não salva, prende, ela não dá salvação, ela aprisiona o homem nos seus próprios esforços, na sua própria força. Ele faz outra conexão com Agar quando diz que ela representa a Jerusalém atual, onde vivem os judeus e judaizantes que querem, a todo custo, salvar sua própria alma diante de Deus. Sara é o contraste. Ela é uma foto da graça de Deus. Ela era velha e não podia ter filhos. Quando Deus abre sua madre e permite que ela tenha um filho, Ele está fazendo por ela o que ela não podia fazer. E com isso, Paulo diz que o Evangelho, a promessa de que Deus salva o homem pecador, não é para aqueles que podem fazer alguma coisa por si. Antes é para aqueles que nada podem fazer para conquistar sua salvação. Não sei se isto é uma novidade para você, mas para os judeus certamente foi. Os judeus, a esta altura do campeonato, e talvez muitos hoje, se achavam os únicos filhos legítimos de Deus. Se gabavam por sua descendência. Falavam que Abraão era seu pai. Paulo concorda, mas aqui ele os assusta. Vocês são verdadeiramente filhos de Abraão, mas não são de Sara. Vocês são filhos da escrava Agar. Vocês ainda vivem como Abraão, no seu pecado com Agar, tentando ajudar Deus na salvação. Vocês ainda vivem querendo conquistar a Deus. Vocês são filhos de Agar. Embora pareça uma novidade, esta mensagem não era nova. Quando João surgiu pregando no deserto da Judéia, ele convidava os judeus ao arrependimento. E quando eles reclamavam, João dizia: não me venham com essa história de que são filhos de Abraão, pois destas pedras Deus pode suscitar filhos. Um pouco depois, quando Jesus tinha embates com os religiosos, frequentemente citava o nome de Abraão. E certa vez ele disse aos religiosos: vocês serão filhos de Abraão quando tiverem a fé de Abraão. O que ele tem em mente? Os filhos de Abraão não são os que carregam alguma descendência do patriarca natural, mas sim aqueles que têm a fé de Abraão, de confiar em Deus, que somente Ele pode salvar o homem pecador. E o que dizemos de nós? Somos filhos de Abraão, livres
ou escravos? Somos os filhos que desfrutam das bênçãos do Pai, porque Ele nos deu tudo, ou somos filhos que querem conquistar as bênçãos do Pai, porque nos sentimos escravos? Há inúmeras pessoas que vivem como se pudessem conquistar Deus. Vivem como Abraão, tentando dar uma forcinha para Deus. Vivem de joelhos, jejuando, fazendo preces, pagando promessas e colocando para fora algum tipo de religiosidade a fim de não adorar a Deus, mas de conquistar as suas bênçãos. Sabe qual é o problema com esse estilo de vida? É que nós fracassamos. Nós nunca obedecemos perfeitamente. Nós não conseguimos. Nós quebramos a lei, nós pecamos contra Deus, nós nos desviamos dele, fugimos dele, o decepcionamos. E quando isso acontece, o nosso coração se enche de medo de Deus. E também de uma espécie de rejeição. Nos sentimos rejeitados porque não conseguimos conquistar o seu amor. Será que você vive assim? Você está entre nós, é um cristão professo, mas vive este dilema. Ora você se sente abençoado, ora amaldiçoado, ora você se sente feliz, ora triste, ora você sente prazer na presença dele, mas ora você tem medo dele por seus próprios pecados. O que fazer? Segundo esse texto, eu e você somos chamados a sermos filhos livres de Abraão. Seja filho, filha da graça de Deus e não da sua religião. Seja filho do amor dele e não do que você pode fazer. Em outras palavras, espere por Deus e pelo que Deus pode fazer. Confie nele e somente nele, em vez de gastar todo o seu dinheiro e tempo tentando conquistar Deus com cultos, reuniões, ofertas. Gaste toda a sua vida olhando para o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Em vez de passar toda a sua vida tentando, de alguma forma, agradar a divindade para ter suas bênçãos, olhe para o que Ele fez por você na cruz do Calvário, se deleite nisso, se alegre com isso e desfrute hoje de todas as bênçãos conquistadas por Cristo na cruz do Calvário. Em outras palavras, queridos, o pecador não é chamado a fazer nada. Ele é chamado a descansar no que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Posso ouvir um amém? Amém. Aqui eu vejo outra aplicação, talvez mais prática. Você é chamado para descansar não apenas quando o assunto é sua salvação, mas você é chamado para descansar sobre todos os aspectos da sua vida. Quando é que vamos aprender que não é na força do nosso braço? Quando é que vamos aprender que não podemos conquistar todas as coisas? Quando é que você vai conseguir parar de trabalhar nessa ansiedade mundana, de que é porque você é bom, porque você tem, porque você sabe que você conquista as coisas? Em vez de passar a sua vida cansado e trabalhando como se você fosse qualquer outra pessoa mundana para conquistar as coisas, o convite do Evangelho é: trabalhe menos na força do seu braço e descanse sempre nos braços do Todo-Poderoso. Teu sustento vem dele, a tua saúde vem dele, a tua família está sustentada por ele. Descanse no que ele fez e no que ele faz por você ainda hoje. Amém, amados? Segunda grande surpresa do Evangelho, segundo Paulo hoje, o Evangelho é para os que nada têm. O Evangelho foi destinado a este tipo de pessoas, os que nada têm aos olhos dos poderosos deste mundo. Ele acabou de nos mostrar uma grande surpresa do Evangelho,
Mas agora ele vai nos mostrar outra. E ele se movimenta rapidamente. Paulo conhecia profundamente o Antigo Testamento. E ele vai do Pentateuco aos proféticos, com uma finalidade: mostrar aos Gálatas e a você que o Evangelho não está apenas no Novo Testamento ou apenas em Gênesis. O Evangelho está por toda parte das Escrituras. Ele salta de Abraão para Isaías e traz uma profecia muito interessante. Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Por quê? Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Originalmente, esta profecia se destinava aos judeus, que seriam levados ao cativeiro da Babilônia, porque desobedeceram a Deus muitas vezes. O Senhor os disciplinou e eles foram parar na Babilônia. Foram levados como escravos para limpar as casas dos caldeus. E quando se achavam ali, perderam toda a esperança. Nunca mais voltaremos à nossa terra natal. Nunca mais voltaremos a Jerusalém Santa. Nunca mais vamos adorar no templo de Salomão. Viveremos aqui para sempre como escravos, fracos, fracassados, perdidos. Isaías de antemão profetiza: agora que vocês sabem que nada podem e que vocês sabem que nada têm, vou levá-los de volta a Judá. A cidade será reconstruída e vocês serão outra vez um povo grande e forte. Esta profecia se cumpriu literalmente. O povo voltou a Jerusalém, reconstruiu seu templo, seu muro, sua vida. Mas ela apontava para um futuro muito mais glorioso. Antes, porém, ela está ligada a um passado de muita promessa. Porque Paulo liga Gênesis com Isaías por uma palavra: estéril. Sara era estéril, o povo no exílio se sente assim, incapaz, sem o poder de frutificar. E Paulo liga esses dois momentos. E nós já sabemos que ele escolheu salvar o mundo não pela jovem e bonita Agar, mas pela velha e estéril Sara. Milhares de anos depois de Abraão e Sara, e algumas centenas após o tempo de Isaías, outra mulher, que também não podia ter filho, não porque era estéril, mas porque era virgem, Maria, recebeu uma visita angelical e posteriormente espiritual, concebeu o Filho de Deus e deu à luz a Jesus Cristo, Salvador do mundo. Paulo está aplicando esse texto aos Gálatas, que se acham assim, incapazes. Por quê? Porque os falsos profetas, pregadores da época, estão dizendo para eles: vocês são sujos. Vocês não podem entrar na presença de Deus sem os rituais judaicos. Vocês são fracos, não são filhos, descendentes legítimos de Abraão. Para se tornarem descendentes de Abraão, vocês precisam obedecer à lei. Mas eles não conseguem. E aí surge o Evangelho. Paulo olha para os Gálatas e diz: vocês são a mãe estéril. Vocês são a mãe que nunca esteve em trabalho de parto. Vocês são isso aqui aos olhos dos judeus. Mas não se preocupem. O Evangelho se destina aos abandonados, aos fracassados, aos pequenos, aos humilhados, não aos soberbos e orgulhosos, mas aos humildes e esquecidos deste mundo. O Evangelho se destina aos que nada podem e nada têm para oferecer a Deus aos olhos dos poderosos desta vida. Como é que a gente aplica esta porção hoje ao nosso coração? Como é que ela se relaciona com a nossa vida diária? Eu acho que Sara, nos tempos dos patriarcas, e os judeus, no exílio da Babilônia, são uma grande fonte de esperança, de encorajamento,
para os pecadores que se encontram fracassados, para os pecadores que se sentem perdedores, para os pecadores que se enxergam diminuídos. Na época de Sara, o valor da mulher estava em gerar filhos. Quando ela não conseguia gerar filhos, ela era amaldiçoada pela sociedade. Muitas vezes excluída literalmente do meio do povo. Não era a intenção de Deus fazer isso. Mas o homem da antiguidade entendia assim. Daí, perceber a agonia de uma mulher como Sara, Ana, a mãe de Samuel e tantas outras, que clamaram a Deus por um filho, porque eram estéreis e se sentiam envergonhadas, frustradas, perdedoras. O povo, na época de Isaías, era valorizado ou desprezado por seu poder bélico e por seu dinheiro. Judá pecara contra Deus, fora destruída por povos vizinhos e finalmente levada cativa para a Babilônia, onde se tornou escrava, incapaz, infrutífera, estéril. Você consegue se relacionar com isso? Você é um homem frustrado por alguma coisa, uma mulher frustrada? E o que é que frustra o seu coração? Um casamento que não deu certo e você precisou carregar um estigma de um homem ou uma mulher divorciada? Um negócio que do nada quebrou e você precisou carregar o título de fracassado? Um curso que você nunca conseguiu fazer, que era desejo do seu pai? Uma conquista que você não alcançou? E por isso hoje você se acha frustrado? Um perdedor? Uma perdedora? Há várias histórias diante de mim, mas uma só resposta para todos: o Evangelho de Deus, a maior notícia de Deus para o homem, se destina aos fracassados deste mundo. O Evangelho de Deus, o Deus encarnado que viveu entre nós para a nossa salvação, ele foi destinado aos que fracassaram em alguma coisa na sua vida. Posso ouvir um amém, querido? Amém. Talvez você fracassou na criação do seu filho. Olhe para o Cristo que não fracassou por você nem por ele. Talvez você tenha fracassado no seu empreendimento. Fez dele um Deus, viveu para ele, depositou sua confiança nele, de repente ele deu errado. Olhe para Cristo. Ele não fracassou para salvar você. Talvez o seu casamento não deu certo. Por inúmeras razões você precisou sair dele, ou foi abandonada por outro. Olhe para Cristo. Ele morreu pelos fracassados deste mundo. Louvado seja o seu nome para sempre. Jesus estava numa conversa com alguns religiosos. De repente ele lhes contou uma parábola. Parábola de um homem que tinha 2 filhos. E Jesus disse que este homem falou a 2 filhos sobre um trabalho que deveriam fazer. O primeiro disse: pai, eu não vou, mas terminou indo. E o segundo disse: eu vou, mas não foi. Jesus perguntou aos religiosos qual dos filhos obedeceu à vontade do pai. E eles apontaram o primeiro, que disse que não ia, mas foi. Disso, uma mensagem simples, Jesus penetrou numa muito mais profunda. Ele olha nos olhos dos religiosos e diz: engraçado que vocês não conseguem perceber. Os publicanos e as prostitutas entram no reino de Deus antes de vocês. Isso foi como uma bomba no coração dos religiosos. Publicanos, ladrões, prostitutas entram no reino de Deus antes dos religiosos. Isso é blasfêmia. Jesus diz: não. Eles simplesmente entenderam o Evangelho. O Evangelho é para pecadores que se enxergam assim, e não para autossuficientes que pensam que podem subir
a presença de Deus. Talvez você não tenha fracassado na carreira, mas quem sabe você é um fracassado na sua vida moral. Talvez você se sinta hoje o pior homem, a pior mulher deste ambiente, porque você pecou e não consegue parar de pecar. Talvez você luta contra algumas tentações há anos. Vez por outra você tem a sensação de que está vencendo, mas elas aparecem e te lançam no chão outra vez. Não corra para longe de Deus. O Evangelho é para gente como você. O Evangelho é para gente como o pastor Renan. Para homens e mulheres que não são perfeitos, que lutam para não pecar, mas muitas vezes pecam, mas não fogem da presença de Deus. Por que não? Porque a nossa salvação não depende da nossa santidade, depende da fidelidade do nosso Deus. E por fim, queridos, uma última surpresa do Evangelho, segundo Paulo, é que ele é oferecido, destinado aos que nada temem, ou ao menos, aos que nada devem temer. De um fato histórico, ele vai para uma ilustração, da ilustração ele termina numa aplicação. E veja como ele é pastor. Meus irmãos, vocês são filhos da promessa como Isaac. Estão desviados, mas vocês são filhos. Estão caídos, mas vocês são filhos. Pecaram, mas vocês são filhos. Isso não muda o status de filhos de Deus. Mas que vocês saibam, a vida de um filho de Deus será assim, muito parecida com a de Isaac. E como é a vida de Isaac, mesclada por perseguição e bênção, e às vezes simultaneamente. Primeiro ele fala da perseguição. Ele diz que naquele tempo, nos dias de Abraão e Sara, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho segundo o Espírito. Ele está retratando um episódio que pode falar de muitos outros. Aos 3 anos de idade, Isaac participou de uma cerimônia. E na cerimônia, segundo o texto de Gênesis, Ismael ridicularizou seu irmãozinho. O que parece ter sido mal aos olhos de Deus e aos olhos da mãe do menino. E o que parece retratar uma vida de perseguição. O filho da escrava perseguindo o filho da mãe livre. Na época, dirigida por Deus, Sara disse a Abraão: mande embora a escrava e seu filho. E contra a vontade do pai, contra a vontade do seu coração, Abraão teve de obedecer, pois ouviu a voz de Deus. Paulo faz uma aplicação. Se você é irmão de Isaac, filho de Abraão de verdade, você vai ser perseguido. Os judeus, os judaizantes, os legalistas, os fariseus, os religiosos vão bater à sua porta e vão exigir de você que você compre a sua salvação. Eles vão perseguir você, vão ridicularizar você por causa do Evangelho. Era o que faziam com Paulo. Corriam atrás de Paulo e diziam: Evangelho pela graça, isto é balela. Paulo diz: faça o seguinte com eles. Pois a Escritura diz: mande embora a escrava e o seu filho, pois ele não terá parte na herança do filho livre. 2 coisas Paulo está dizendo aos seus irmãos: batam a porta diante deles, não permitam a sua entrada em sua casa, não lhes dê assunto, mande-os embora. Se um falso profeta bater à sua porta, se um falso profeta tentar invadir o seu coração, mande-o embora. Mande-o embora da sua casa e faça outra coisa. E aí está a grande bênção dos Isaques. Desfrutem da herança de Deus. Vocês são filhos livres
de Deus. Vocês têm livre acesso à presença do Pai hoje. No presente momento, Paulo está dizendo aos Gálatas, Ele está com vocês. E num futuro muito mais glorioso, vocês estarão com Ele num reino que lhes está sendo preparado por Deus desde antes da fundação do mundo. Eis a condição dos filhos genuínos de Deus: perseguição e bênção. Mas porque são filhos de Deus, os Gálatas não precisam temer. Eles podem descansar nos braços do Pai. Se você é um cristão genuíno, você vai sofrer. Se você é um discípulo autêntico de Jesus, você será perseguido. Talvez você desconheça esta natureza, mas há irmãos nossos agora morrendo pela causa de Cristo. Há irmãos perseguidos, perdendo a cabeça por abrir este livro e proclamar o Evangelho. E é durante o mês de maio que nós nos colocamos de joelhos por eles. Não se esqueçam disso. A igreja perseguida carece das nossas orações. Nem todo mundo é livre como você pensa que é. E também não é. Porque embora estejamos num país que nos dá liberdade de escolha, no que diz respeito à religião, todos nós estamos sujeitos à perseguição. Pois o mesmo Paulo, escrevendo a seu filho na fé, anos depois, Timóteo, disse: todo aquele que quiser viver uma vida piedosa, bíblica, enfrentará perseguição. Um familiar incrédulo que nos persegue porque somos cristãos. Um pai, uma mãe, um primo, um tio, um patrão incrédulo que nos persegue porque somos cristãos. Um irmão em Cristo incrédulo. E há nominais religiosos. Perseguem os filhos genuínos de Deus. Comentando esse texto, John Stott diz que a maioria das perseguições nem sempre vem do lado de fora. Elas podem surgir bem no meio da igreja. São dos nossos meio-irmãos, os Ismaéis da vida. São os religiosos, os fariseus, os legalistas, os que detêm o poder, os que acham que podem conquistar Deus. Os nominais, que não têm nenhum compromisso com a Escritura, perseguem os que têm. Mas sempre foi assim, queridos. Se você não se recorda, foi o povo que se chamava pelo nome do Deus de Cristo que o crucificou no monte chamado Caveira. Os religiosos perseguiam a Cristo e os religiosos perseguiram a Paulo de cidade a cidade. Durante toda a Idade Média, foi a igreja que perseguiu os crentes, foi a igreja que perseguia a minoria protestante. Nos dias de hoje, muitas vezes, vivemos a mesma situação. Pessoas que se chamam pelo nome de Cristo, perseguindo os que são verdadeiramente de Cristo, pelo simples compromisso com a palavra de Deus. Como é que você lida com isso na sua casa? Como é que nós lidamos com isso diante de outros cristãos que nos recriminam por ter esse livro como a nossa única regra de fé e prática? Nos chamam de atrasados, antiquados. Como é que você lida com a perseguição dos cultos cristãos, que olham para o livro de Deus, desdenham dele e zombam dos pregadores do Evangelho? Como é que você lida com isso? Espere perseguição, mas desfrute hoje da grande bênção do cristianismo. Agora mesmo, irmãos, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Agora mesmo eu posso estar em casa com Deus, pois Ele fez do meu coração a sua morada. Agora mesmo, quer em perseguição ou em tempo de paz, eu posso desfrutar da presença de Deus, pois Ele está aqui.
Eu sei que a perseguição entristece, e o sofrimento traz amargura muitas vezes ao coração. Mas a perseguição também é uma marca do cristianismo autêntico. Foi o próprio Cristo que no Sermão da Montanha se virou para discípulos e disse-lhes: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando os homens os perseguirem por minha causa, porque uma recompensa os espera nos céus. E não se esqueçam, Jesus disse, os profetas que vieram antes de vocês palmilharam o mesmo caminho. Para Jesus, o cristão perseguido deve se alegrar por duas razões: identificação e herança. Quando alguém é perseguido por causa de Cristo, ele está se ligando aos profetas do Antigo Testamento, aos apóstolos do Novo e ao próprio Cristo, que sofreu. É uma das marcas, provas de que somos parte do povo genuíno de Deus, que sempre sofreu. Mas o cristão deve se alegrar porque há uma herança. Embora irmãos nossos estejam agora padecendo na Coreia, no Irã, no Sudão e em tantos países por aí afora, o sofrimento deles terá um fim, ele acabará para sempre. No dia do retorno de Cristo, os cristãos perseguidos entrarão no reino celestial e terão gozo eterno. Se Ele é o nosso Pai, se podemos desfrutar de Sua presença hoje, agora, não precisamos temer, irmãos. Não precisamos temer aquele que nos persegue, não precisamos temer a religião, não precisamos temer a doença, não precisamos temer a morte, não precisamos temer a crise. Por que não? Porque Ele é o nosso Pai. Estamos sob os seus cuidados. E Ele é todo poderoso. Quer um exemplo? Na noite passada, colocando Bia para dormir, ela me fez uma pergunta: pai, como é que Jesus escuta todas as orações do mundo? Ele recebe cartas, e-mails ou mensagens de WhatsApp? E eu disse: Bia, Ele é tão grande, mas tão grande, que o mundo inteiro cabe dentro do seu ouvido. Ele é tão grande, mas tão grande, que Ele escuta a todos, como se estivesse escutando apenas um. Por que temer, se o Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai? Por que temer a doença que assola o seu coração? Por que temer a perseguição do homem mau? Por que temer, queridos, a crise? Por que temer o avião? A propósito, não sei se você já me ouviu falar sobre o menino que estava para enfrentar uma grande turbulência. Estava sentado entre dois senhores, quando o capitão anunciou: apertem os cintos, vamos passar por uma terrível turbulência. E a senhora que estava ao lado começou a fazer suas preces, com medo. E o senhor do outro lado apertou os cintos, mas notou que o menino continuava fazendo o que estava fazendo antes, jogando videogame. E a senhora não se conteve. Ela o interrompeu e disse: garoto, por que é que você não tem medo? E ele respondeu como se nada estivesse acontecendo: o capitão é meu pai. E ele me disse que chegaríamos em casa em paz. Eu não sei se você sabe, mas o teu pai é o piloto do avião chamado Universo. Nada foge do seu controle, nada o surpreende, ninguém lhe traz uma surpresa, Ele está no controle. Que o seu coração salte de alegria diante desta surpresa. O Todo-Poderoso está do nosso lado sempre. Amém, queridos? Qual foi a maior surpresa da sua vida?
Espero que não tenha sido uma festa surpresa às 2 da madrugada. E espero que isso não aconteça outra vez. Até porque os meus vizinhos são bem chatos. E tem um que carrega uma pistola, vai que ele resolve usá-la neste dia. Talvez a grande surpresa da sua vida foi um filho. Foi um casamento. Talvez a grande surpresa tenha sido uma aprovação no concurso. Qual foi a grande surpresa da sua vida? E qual foi a grande surpresa ingrata? O que encheu o seu coração de tristeza? Uma morte repentina? Um fracasso profissional? Uma traição num relacionamento? O que amargurou a sua alma? Eu sei que há alguns que entraram aqui e se sentem hoje frustrados com surpresas ingratas da vida. Mas eu não quero que você saia daqui da mesma forma que entrou. Eu estou em oração por você. E eu espero que os seus olhos se voltem para a grande surpresa de Deus, Jesus Cristo. E nele você encontre tudo o que mais precisa. Ontem à noite, eu terminei o 3º livro das Crônicas de Nárnia. Lá vou eu com Nárnia outra vez. O 3º livro das Crônicas de Nárnia, O Cavalo e o Seu Menino. E lá pelas tantas, terminando a leitura com as meninas, cheguei a passagens muito emocionantes. Uma delas é quando o grande leão, Aslan, que representa Cristo, salta um grande muro para se encontrar com um cavalo falante, que embora fosse falante, nasceu livre em Nárnia, fora capturado, quando ainda um potro, foi levado para uma terra distante e foi feito um cavalo normal, foi transformado num cavalo escravo. Depois de muitos anos ele conseguiu a liberdade, fugiu e está agora prestes a entrar na terra de Nárnia. Mas antes ele se depara com o grande leão. E quando o grande leão salta, ele também salta para longe, porque fica possuído pelo medo. Mas de repente o leão quebra o gelo e diz: Bri é o nome do cavalo. Pobre e assustado Bri. Se aproxime, meu filho. Se aproxime mais. Não ouse não ousar. Estenda a sua pata e toque-me. Eu achei fantástica a expressão não ouse não ousar. Toque-me. Porque foi a mesma que Jesus usou para Tomé, medroso e fracassado. Sou eu mesmo, Tomé. Estenda as tuas mãos e toque-me. E eu acho que é a mesma expressão que Jesus possivelmente está bradando nos nossos corações. Eu estou entre vocês. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas não ouse não ousar. Aproximem-se e toquem-me. Pois embora eu seja o Deus Todo-Poderoso, eu também sou vosso Pai. Por que você não faz isso hoje? Por que você não se aproxima dele? Por que você não ousa ousar a aproximação? Por que você não se sente atraído, ou ao se sentir atraído, não se aproxima? Se o seu coração pobre, cansado e fracassado, foi tocado pelo Evangelho, não ouse não ousar. Aproxime-se e toque os braços do Senhor. Faça mais do que isso. Perca-se nos seus braços e encontre a alegria e a segurança que você procurou por toda parte, mas jamais encontrou. Faça isso hoje. Surpreenda-se com o Cristo de Deus, para a alegria eterna do seu coração. Amém, amados?